noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É um grande prazer estarmos aqui reunidos para o estudo da primeira obra da doutrina espírita, de cunho filosófico, né? O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é composto por 4 partes. A partir dele, houve desdobramento dos outros 4 livros do Pentateuco, que completam os conhecimentos doutrinários a saber. Da parte primeira, das causas primárias, que é mais científica e filosófica, originou-se o livro A Gênese. Da parte segunda, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que trata da mediunidade, originou-se o livro dos médiuns. Da parte terceira, das leis morais, originou-se o Evangelho segundo o Espiritismo. E da parte quarta, das penas e gozos futuros, o céu e o inferno. Há ainda, meus irmãos, obras póstumas, publicadas a partir de escritos deixados por Kardec. Fiquemos em paz, com a mente aberta para os conhecimentos que inicialmente serão passados pelo nosso irmão Paulo. Paulo, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor? Boa noite, irmãos. Voltando hoje à questão 122, lembra? Eu li a pergunta e deixei para vocês refletirem sobre a resposta, né? Vamos ler a pergunta de novo para relembrar? Como podem os espíritos, em sua origem, qual é a origem dos espíritos? Deus. Deus. Quando ainda não tem consciência de si mesmos. Quando o espírito não tem consciência de si mesmo, ele é o quê? Princípio inteligente. Certo? Isso aí a gente já viu lá atrás. Ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Olha como Kardec faz colocações inteligentes. Como é que alguém que ainda não conhece a vida, que não viveu, é similar a uma criança? É uma criança espiritual. Como é que esse alguém pode ter liberdade para escolher entre o bem e o mal? A gente deixa os nossos filhos escolherem as coisas só depois de uma certa idade, né? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado ou mais para o outro. E aqui Kardec está indo de forma brilhante ao encontro daqueles que achavam que o destino de um espírito estava encerrado no momento da sua criação. Aqueles que acreditavam numa vida única. E tendo essa vida única, Deus traçava no momento da criação do corpo, a criação do espírito, e se ele seria bom ou mal. É contra isso que Kardec está fazendo essa pergunta. Que Deus seria esse? Se só houvesse uma chance de fazer as coisas certas na vida. Se Deus escolhesse com que critérios quem vai ser bom e quem vai ser mal. Se já criasse com uma tendência, olha, você vai ser bom, você vai ser mal. Você vai ser mais ou menos, você vai ser 80% bom. Então, isso é para as pessoas que acreditam na unicidade da existência pararem para pensar. E, finalmente, acreditarem que a reencarnação é uma questão de lógica, de justiça, de coerência, e que dá sentido e significado à nossa existência. E que sem ela
a grande maioria dos problemas da humanidade e da sociedade são insolúveis. E aí a espiritualidade responde: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Opa! Então o livre-arbítrio é igual ao espírito, ele vai crescendo junto com ele. E ele vai ganhando mais livre-arbítrio, quanto mais consciência ele vai tendo de si mesmo. E, logicamente, tendo essa consciência, ele acessa esses corpos ou campos mentais que o seu Ribeiro falou, principalmente o campo búdico, onde estão gravadas as leis de Deus. E aí nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque está dentro de nós. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Tudo prontinho, a gente não precisa fazer nada. A causa não estaria nele, mas no exterior. As influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Porque uns foram criados com uma tendência boa. Outros já nasceram condenados por essa doutrina que a razão hoje nos faz achar impossível e lógico de acreditar num Deus parcial, porque isso seria a pior das injustiças, seria o pior dos cenários. Hoje nós sabemos que vamos adquirindo consciência, liberdade, aumentando o nosso livre-arbítrio, e se caímos em tentação, entre aspas, é porque nós somos tentáveis. Nós ainda não somos perfeitos e seguros nessa ou naquela virtude. Estamos sujeitos às provas da existência para os aprendizados espirituais, a fim de que nosso espírito progrida e atinja o estado de perfeição, de espírito puro, que Jesus já era, e que aceitou a encarnação por pura misericórdia a nós, para nos mostrar exatamente como era o caminho, para que a gente hoje não dissesse: ah, Jesus, o senhor não encarnou, não viveu na matéria igual a gente, não tinha que botar comida na mesa, assim é fácil. Não, a gente não tem desculpa. Ele esteve aqui num corpo igualzinho ao nosso. Questão 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Sobre ele quem? Sobre o espírito. Dos espíritos imperfeitos, que a gente viu lá naquela classificação que Kardec fez, espíritos impuros, espíritos imperfeitos, etc., né? As questões anteriores, que procuram envolvê-lo e dominá-lo. Quem é que se deixa dominar? Quem é que se deixa ser envolvido e por quê? Porque se compraz com as facilidades. Se compraz em agir fora da lei de Deus. Porque algumas vezes parece ser mais fácil. Mas a lei de causa e efeito cobra a conta lá na frente. É a história da pessoa que vai pelo caminho e pergunta ao sábio: como eu posso fazer um bom caminho? E o sábio entrega a ele 2 cestos, um com pétalas de rosa e um com espinhos. Ele fala: escolhe o cesto
e aquilo que você quer se desfazer? Ele, eu quero me desfazer dos espinhos, é claro. As pétalas eu levo comigo. E aquele caminho, aquele trajeto, representava a vida. Ele foi esvaziando o cesto de espinhos e deixando pelo caminho. Quando ele chegou no final do caminho, era hora de outra reencarnação. E o sábio falou: agora volta pelo mesmo caminho que tu semeaste de espinhos. É a lei de causa e efeito, é a dor que ensina os espíritos a não fazerem aos outros aquilo que ele não quer para ele mesmo. Esses espíritos imperfeitos ficam felizes de fazer-nos sucumbir. São espíritos que não só se contentam em fazer o mal, eles ficam felizes de verem outros com ele lá embaixo do buraco. Puxam a gente para baixo. A gente já tem uma tendência, né? A gente já não está querendo ir. Está fazendo esforço danado para se manter no mesmo nível. Ou quem sabe subir um degrauzinho. Mas a gente está com um pé lá atrás. E eles sabem disso. Eles veem as nossas vibrações e eles sabem exatamente, eles estudam em que ponto eles vão nos atacar para puxar a gente lá para onde eles estão. Ficar sozinho é chato, né? Eles não querem ficar sozinhos. Eles estão querendo mais gente, fazendo companhia lá com eles. Alguém se habilita? Chega, né? Já andamos muito tempo por lá. Até hoje temos consciência de que queremos um lugar diferente, um lugar melhor. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Satanás, diabo, Beelzebu. É fácil. Eu não tenho responsabilidade sobre nada. É tudo culpa de Satanás. É tudo culpa do demônio. Expulso o demônio e está tudo resolvido. E o seu demônio? Quem é que vai expulsar? E o nosso demônio? Que vibra na mesma frequência daquele que foi expulso e que possibilitou que ele se ligasse a nós por sintonia, por semelhança. Questão 122b. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem, ou seja, só quando a gente foi criado, segue-o na vida de espírito. E a vida de espírito é? A graça já me ensinou isso. É eterna? Ou o espírito é imortal? A sua vida imortal. Então, quem é que a gente vai querer ter do nosso lado? Alguém que nos encaminhe junto com ele e nos leve para o buraco? Ou alguém que nos faça voar? A escolha é nossa. Escolhamos as vibrações, escolhamos aquilo que a gente faz. Diga-me quem és, que eu te direi com quem tu andas. Não é o contrário. Diga-me quem tu andas, que eu te direi quem és. Diga-me quem és você. O que é que você gosta? O que é que você nutre no seu espírito, no seu coração, nos seus pensamentos? E aí Kardec abusou na 123. E aí a espiritualidade deu aquela bronca, né? Aquela bronca segura que todo guia espiritual dá.
Pegou pesado, Kardec, né? Porque Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal. A culpa é de Deus agora? Kardec espetou. E aí recebeu uma palmadinha em forma de resposta. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Tipo, Kardec, cala a boca. Não fala besteira, Kardec. A gente está aqui para te ajudar. Mas Kardec era investigativo. Ele pensava muito bem o que ele respondia, porque ele pensava como nós, muitos de nós pensam. A culpa é de Deus. Quantas pessoas já falaram isso? Vocês já ouviram falando isso? E ele estava ali fazendo o papel nosso, pensando como nós pensamos. Porque Kardec já era um espírito superior. E a grande inteligência dele era se colocar num patamar inferior e fazer perguntas que nós faríamos. Traduzir o nosso pensamento. Pensais podeis penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um. Porque assim cada um terá o mérito de suas obras. O que Jesus fala lá no Evangelho? A cada um conforme as suas obras. O que os espinhos ensinaram para aquela pessoa que deixou espinhos e não pétalas? A cada um conforme as suas obras. A árvore dá o fruto de acordo com a semente. Não vamos encontrar as laranjas em pés de maçãs. Não vamos encontrar cajus em parreiras. A cada um conforme as suas obras. Responsabilidade é unicamente nossa. Não é tempo mais de ainda tentarmos culpar outras pessoas por coisas que são fruto único e exclusivo das nossas decisões, daquilo que julgamos ser certo e incorporamos na nossa vida. Questão 124 e a última de hoje. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? E é Confúcio que fala muito bem e explica o que são os extremos. O yin e o yang, as polaridades diferentes, mas que se completam, que são necessárias. Todos nós temos o yin e o yang, em determinadas proporções. O yin é solar, o yang é solar, é ativo. O yin é lunar, é mais passivo. Isso gera temperamentos que são estudados pelos mestres orientais. E no meio desse yin e desse yang, existem uma série de espíritos que estão no meio do caminho, entre o mal ou entre a ignorância, o desconhecimento e o bem. Eles respondem, sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. E o que ele quis dizer aqui com essa palavra eternidades? Aqueles espíritos inferiores, impuros, que ainda estão desencarnados na erraticidade, o sofrimento para eles parece que não acaba. E isso é similar a eles a uma eternidade, algo que parece nunca ter fim. Porque o desespero e o sofrimento fora do corpo físico é muito maior
se espalha por todo o perispírito, é sentido por todo o ser e causa muito mais aflição e agonia. E principalmente, quando esses espíritos veem os outros encarnados e felizes, aí vem o remorso, o arrependimento e a inveja, aquilo que eles querem ser, mas que não podem ser. Querer não é poder. Querer é ter vontade. Mas é preciso também ter vontade para realizar e mudar o quadro das nossas vidas. Fiquemos todos em paz. Nosso irmão Sérgio possa dar continuidade. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar continuidade. Paulo, eu só queria te perguntar uma coisa. Aí eu começo pela 126, que você falou a 125, né? E eu falei? Desculpa. Não tem problema nenhum. Desculpa. Não, começo pela 126, não vou repetir a 25. Tá. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Sem problema nenhum. Que isso? A pergunta 126 é a seguinte. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Ou seja, ele está perguntando se uma demora maior no caminho, se equívocos maiores entre um e outro espírito, se há um mérito menor para esses que demoraram um pouco mais, que tropeçaram mais, do que outros que tiveram uma caminhada menos longa. A resposta dos nossos amigos é a seguinte: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais do que simples espíritos. Então, mais à frente, que é a pergunta 127, eu vou ler aqui, para que a gente possa entender melhor esta questão. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. E mais tarde eu vou ler aqui essas observações. Então, eu quero voltar a 126 para dizer o seguinte: os espíritos são criados iguais. As escolhas que nós vamos fazer é que determinarão um caminho mais curto ou mais longo na nossa jornada. E há um aspecto aqui interessante, que é o seguinte: é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Então, o livre-arbítrio, que é uma qualidade que nós possuímos e que é uma responsabilidade nossa, ela é inerente ao espírito. Ela faz parte do arsenal de instrumentos que o espírito tem na sua jornada, ou seja, ela é o principal instrumento. Então, voltando lá para a pergunta 126, os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? E não poderia deixar de ser o seguinte: não, Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Ou seja, antes não eram mais do que simples espíritos, é que todos partiram da mesma situação. E, ao longo das jornadas, através do livre-arbítrio, repito, nós vamos, então, fazendo a nossa caminhada. Agora, eu estou me lembrando agora de um aspecto aqui interessante. Imagine o seguinte: é uma jornada como se fosse uma
maratona. Então, alguns chegarão lá em primeiro lugar. Haverá outros que, com um esforço denodado, entrarão no estádio, quase caminhando, cansados, mas serão acolhidos da mesma maneira. Porque o importante é o caminho que nós fazemos. O importante é o aprendizado que nós adquirimos. Se ficamos mais tempo em um determinado estágio deste planeta escola, por exemplo, isto não irá, aos olhos de Deus, tirar o valor da nossa jornada. Demoramos mais, escolhemos equivocadamente, aprendemos com aquilo, somos curadores feridos, sabemos da dor, e ao sabermos da dor, nós entendemos muito mais a dor do outro. E aí os amigos espirituais completam, aliás, Kardec vai completar da seguinte forma: os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Por que não são perfeitos? Porque nós, na nossa caminhada, vamos ao encontro do conhecimento, do saber. E o saber, ele já o é, porque o saber é de Deus. Então, nós não vamos desvendando mistérios e criando saberes. Não, nós vamos aprendendo a respeito de todos os saberes divinos. Um exemplo. Einstein, com a lei, com o estudo da relatividade, com o estudo dos buracos negros, com o estudo da possibilidade da dobragem do tempo e tudo mais, ele não estava inventando absolutamente nada. Ele estava desvendando aquilo que já era, e que já é, que é a perfeição divina. Então, os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Eles precisam adquirir o saber. Duas crianças, uma criança mais levada, uma outra mais dócil, mais estudiosa e tudo mais. A potencialidade dessa criança mais estudiosa poder mais rapidamente aprender é perfeito, sem dúvida nenhuma. Mas se ela não o fizer, não vai adiantar nada. Então, é preciso que, além disso, vá ao encontro do aprendizado. Se não tem mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. É esse o exemplo que eu acabei de dar. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolverem-se, de esclarecerem-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Ou seja, tem que se passar pelas diversas etapas. Esta passagem pelas diversas etapas, através do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, é que dirá se nós iremos mais rapidamente ou menos rapidamente. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus, desde a infância, há espíritos que são bons ou maus, desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Então, aqui tem uma informação extraordinária, muito interessante para nós, que gostaria que, se alguém quisesse fazer alguma observação, seria excelente, que é o seguinte, veja só, os espíritos não possuem mais bondade que maldade, nem mais maldade que bondade. Então, veja só, uma característica do espírito é, no princípio, simples e ignorantes, terem a neutralidade. A neutralidade, e a partir do arbítrio, das escolhas, ele vai adquirindo o conhecimento, o saber, e vai, então, definindo a sua jornada. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio.
Então, é como qualquer energia. Eu posso pegar um raio laser e criar uma arma letal, como também posso fazer as cirurgias de catarata. Então, é este o aspecto, assim, claro, abrangentemente, com a permissão de vocês da abrangência do exemplo, que está trazido aqui com relação a esta nossa caminhada. E nas observações do Senhor Jesus, nós temos essas informações, estão lá. Nenhuma ovelha será perdida. Os trabalhadores de última hora, por exemplo, que é fundamental, nós precisamos ter esta parábola conosco, porque imaginem o seguinte, o senhor da vinha passa e pega os trabalhadores e leva-os para a vinha. Os outros ali permanecem. Então, esta é a grande virtude da permanência desses trabalhadores. Qual foi? A de permanecerem na praça aguardando. O senhor da vinha passa novamente e leva mais trabalhadores. Na nossa vida, a tendência natural é chegarmos e dizermos: já passou aqui 2 vezes, eu vou embora para casa, vou esperar o outro dia, não vou fazê-lo. Mas permanecendo na praça, mesmo nas últimas horas, o Senhor Jesus explica que o Senhor da vinha passará e levará a todos, dando a eles o mesmo valor de recompensa. Então, é o que nós precisamos. É o que nós precisamos entender e aprender, é que nós todos, inevitavelmente, iremos progredir, porque esta é uma lei natural, é uma ordem natural, e nós estamos dispostos e precisamos fazê-lo. O nosso arbítrio é que vai definir o tempo de caminhada. E a pergunta 128, que é a última, já entrando em anjos e demônios para dar assim o sabor das próximas perguntas e dos nossos próximos encontros. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? E a resposta é não. A resposta é não. São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. A palavra anjo aqui, anjos, arcanjos, serafins, desperta geralmente, ao esclarecimento, a ideia da perfeição moral. Não obstante, no corriqueiro, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, que não pertencem à humanidade. Diz-se o bom anjo e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E, nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua boa significação. Então, está se falando de anjos, arcanjos, serafins, espíritos de arbítrio, de escolhas positivas, de estarem coadunados com a doutrina do Senhor Jesus, a espíritos que estão em processo já bastante elevado na categoria especial. Quando ele diz não, ele está lembrando que todos nós passaremos e transitaremos na mesma jornada. Não há nenhum que vá passar à frente, nenhum que fará menos esforço, absolutamente. Essa é a observação mais importante a respeito desta pergunta. Todos nós temos as nossas oportunidades, né? E é isso, lembrando, já pela 3ª vez eu falo isso, que é o Chico, na sua simplicidade, fala. Se perguntassem para ele, Chico, aquele assassino lá, né? O que você acha? Ele dirá, vai ser um bom sujeito. Mas aonde? No futuro. Porque ele está equivocado na sua ignorância. E eu, finalmente, quero deixar aqui um aspecto interessante. Os espíritos, claro, 1857, Livro dos Espíritos e tal, mas eles não têm o menor problema em falar que há homens
bons e homens maus. Embora passemos pela fieira da ignorância, a ignorância nos conduz ao equívoco. Nos conduz ao equívoco. E eles não têm problema de nominar. O sujeito está. Né? Na língua inglesa, por exemplo, o verbo to be quer dizer ser ou estar. Em outras línguas, também essa possibilidade. Nós aqui temos uma diferença muito clara. Né? Mas o sujeito está mal pela ignorância. Ele está mal pela ignorância. Mas eles não se furtam em colocar um estágio, uma situação em que o sujeito é nominado, e o espírito também, de mal. Ou seja, de equivocado, de ignorante nas suas escolhas, mas causando transtornos e danos a si próprio e a outros. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Paulo, você está de mão levantada. Eu sei. Quer falar? Ô, Sérgio, posso dar um pitaco? Você Por falou, favor, você por falou favor. de parábola, eu fiquei até com saudade, rapaz, do tempo da cromoterapia. As parábolas seriam boas da gente estudar daqui a 10 anos, depois que acabarmos o Livro dos Espíritos. Não, ano que vem acho que vai ter um livro aí que vai falar sobre parábola. É o seguinte, quando você falou, né, dos trabalhadores, né, do senhor da vinha que ia lá buscar, né, importante a questão que você falou da perseverança, né, daqueles que ficaram esperando, mas também a certeza que eles tinham, que nós devemos ter, né, da misericórdia de Deus, que nunca desiste da gente. Passou lá 6 horas, passou às 9, passou meio-dia, passou às 5 da tarde, basta a gente estar lá, que Deus vai passar, né? É a oportunidade. Quando nós damos um passo em direção... Jesus e espíritos usam essa frase, eu já ouvi, ouvi até do próprio Chico, uma vez, numa gravação, é claro, né? Quando nós damos um passo em direção ao mestre, ele dá 10 em direção a nós, porque nós somos crianças aprendendo a andar. Quando o seu filho começou a andar, que ele deu 2 passinhos, você já gritou de alegria, correu e abraçou. Uhum. Então é isso que ele faz conosco. Nós somos crianças. Nós fazemos coisas assim absurdas, né? E nós estamos numa creche aqui no Brasil, né? Uma creche, assim, algo, né? Incrível. Nós estamos numa creche. Mas como... Não vou mudar, não, desculpa. Tem gente que fala, Sérgio, que aqui é um hospital psiquiátrico. Não, mas nós estamos numa creche, no mundo, no Brasil, no mundo, né? Os talibãs, vou até mudar o foco, assim, os talibãs e tudo mais, nós não podemos ficar só pensando nos centuriões romanos e aquela época, não. Às vezes nós precisamos falar de determinadas coisas e para que não haja problema, nós vamos pensar nos talibãs, nessa impropriedade com relação à mulher, sabe? Que ela não pode estudar, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Um cristão hoje... Espero que todos os talibãs... Um cristão hoje lá no Afeganistão seria um Marte, né? Seria um Marte. Então, veja só, nós andamos muito pouco. Mas, antes que eu me comprometa, eu quero desejar a todos uma boa noite e fiquem com Deus. Namastê. E aqui, Sérgio, só colocar... A Beatriz levantou a mão, é a pergunta do professor Raimundo. Eita! Era para eu tirar um 10. Não, é simples, não chega nem a ser uma pergunta, não, um comentário, assim, boa noite, Sérgio, obrigada. Boa noite, obrigada, meu bem. Sérgio, Olha, Paulo, você sabe todos. que eu tenho um amor enorme por você, por isso que eu brinquei. Eu também, por você. Muito obrigado. Então, a questão 126... Eu fiquei aqui pensando, né? Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito que os outros. E aí me veio à cabeça aqui Paulo de Tarso, Zaqueu,
nós poderíamos chamá-los eles poderiam ser incluídos nesses tipos de espíritos, né? Os de menos mérito. O de menos mérito. Poderíamos. Aqui tem um detalhe que permite um debate, que é o seguinte: atingiram o grau de perfeição. Os espíritos, veja só, não quero inventar, inclusive eu até fico preocupado com isso, mas eu quero dizer o seguinte: em vários aspectos, tem uma questão lá na frente, também, se não me engano, no Evangelho, em que a nossa caminhada é ad eterno. Nós não vamos chegar à perfeição da perfeição da perfeição. É que ele precisa dar uma nominação, um grau de perfeição. É um contínuo, senão não seriam espíritos que chegaram à perfeição, seriam espíritos que tornaram-se deuses. Então, a nossa caminhada, eu diria que são espíritos que chegaram a um grau tal de evolução inimaginável para nós, que eles, para a facilitação do nosso entendimento, que é parco, chamam de perfeição, né? Uma coisa assim extraordinária, que a gente não consegue nem imaginar o que seja. Mas não é, porque pode parecer a uma pessoa menos avisada ou desavisada, que chega-se a um ponto da carreira, e dali não passa, entendeu? Nível 100, chegou lá. Não tem isso. É uma caminhada contínua que nós temos para toda essa existência ad eterno. E Paulo de Tarso, nosso querido patrono, é o exemplo. Ele serve de exemplo, inclusive, de que, mesmo tendo cometido os erros, nós podemos, a qualquer instante, fazer a nossa modificação. Daí tem uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, desse Livro dos Espíritos lá na frente, pergunta: qual é o tempo de duração de nossas penas? A resposta é o tempo necessário para que o indivíduo se melhore. Ou seja, entendi, não preciso mais. Senão era dente por dente, olho por olho. Entendi, não preciso mais. Não entendi, vou ficar repetindo. Mas se eu entendi, não precisa mais, porque não é punitivo, é educativo. É de aprender. O sujeito volta aqui para repetir a lição do entendimento. Ele precisa atender para que ele possa caminhar mais na sua evolução, que ele possa mais e mais perceber o outro. E a grande possibilidade da gente perceber o outro, no estágio que nós estamos, é passando por aquilo que o outro passou. Então, se alguém já sofreu alguma coisa, quando o outro chega com aquela mesma situação, você é mais complacente, mais compadecido. Tem mais compaixão, né, Sérgio? Compaixão, a palavra é essa. Você tem compaixão, porque você sabe aquilo que o sujeito passou. Por isso que tem o mito mais adequado para o terapeuta, qualquer que seja ele, é o do curador ferido. Enquanto o centauro, Quiron, curava, mas ele não tinha a menor noção do que era dor. Ele curava, ele sabia mexer com as ervas, sabia fazer aquilo tudo, sabia as coisas da natureza, ele ia curando. Um dia ele levou uma flechada, equivocadamente, de Héracles, que era um grande amigo dele, com um veneno que foi uma flecha que foi mergulhada no veneno de Hidra, né, que era um veneno incurável. Mas Quiron, que era filho de Zeus, ele era eterno. Então, ele não podia morrer. Então, havia o seguinte, ele não podia morrer, mas tinha uma ferida incurável. Ele se retira com aquela dor terrível, ele não quer saber de mais nada. Mais tarde, ele resolve que aquela dor que não passa, ele volta para curar, para fazer uma outra coisa com a dor, sabe? Aquela pessoa que perdeu um ente querido, uma dor terrível, mas ela vai, se recupera e faz a Fundação Viva Cazuza, depois de perder um filho. Então, ele volta para curar as pessoas. Só que agora ele é um curador extraordinário. Por quê? Quando alguém fala de dor, ele diz assim, eu sei o que é isso. Eu agora sei o que é isso. Então, nesta nossa caminhada evolutiva, nós somos também curadores feridos. Cada
cicatriz, cada marca de luta das nossas jornadas servirá muito mais para o nosso entendimento do outro. Obrigada. Não, Beatriz, na ao contrário, a 127... gente tinha combinado, pode contar, a gente tinha combinado que você ia fazer uma pergunta e eu ia... me botou a bola na frente do gol. Isso é ótimo, Sérgio. Na 127, sobre... como é que é? Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, me remete muito às crianças, né? Porque a gente sabe, algumas pessoas comentam que as crianças, falam, alguns educadores, que as crianças, todos nós nascemos com dons para música, para as artes. E aí eu fico aqui, mas nem todo mundo tem possibilidade de desenvolver esses dons, né? Que eu acho que contribuiriam muito para a questão da moral, por exemplo. E ainda tem a questão das pedras no caminho. E aí isso não está, né, colocado lá, está colocado como todos nascem, é um livre-arbítrio, independente das pedras no caminho. Olha só, a resposta é o seguinte, nós todos temos a potencialidade, né? Temos uma potencialidade, mas nós temos uma programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória, nós temos o Dharma que fomos escolher, né? E nós temos questões que podem ser impeditivas do desenvolvimento naquela jornada, naquela encarnação de uma capacidade, uma potencialidade. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, né? Que não foi bem a sua pergunta, mas eu estou caminhando para ver se eu chego lá. É o seguinte, é um fato real. Tem uma pessoa que ela claramente tem uma paixão enorme pelo aspecto da psicologia. Psicologia, o tratamento clínico, o trabalho com o outro e tudo mais. Ela tem essa paixão por isso, mas foi tolhida pela mãe. A mãe lhe foi impeditiva. Ela agora poderia entrar para uma universidade sempre a tempo para poder fazer, mas claramente ela foi tolhida sobre isso. Então ela traz essa questão. Mas quando nos trabalhos apométricos, nos trabalhos de regressão, nos trabalhos que dão permissão que nós possamos verificar não só outra vida que ela viveu, mas também o tipo de obsessor que está em torno dela, nós percebemos uma coisa. Ela trabalhou desde muitas vezes com a mente dos sujeitos e ela não soube usar. Ela era implacável, sabe? Nos sanatórios, em todos os lugares. Então, ela tem aquilo dentro dela, aquela potencialidade, mas os espíritos seguraram, porque não era para essa vida ela fazer. Porque ela poderia, quem sabe, em contato com aquele saber que ela já dominava, a gente percebe que ela conhece, ela poderia desviar-se do caminho. Então, tem potencialidade, com certeza, mas elas são dosadas em função daquilo que nós venhamos a fazer e qual o Dharma que nós tenhamos escolhido, né? Um senhor muito humilde, né, baiano, passou em frente a um piano no shopping center, sentou-se e tocou maravilhosamente bem, né? A vida, e nada é por acaso, a vida trouxe impeditivos para ele, dele poder desenvolver aquele saber da música. Nós não podemos ficar presos a vida trouxe impeditivos porque ele fez não sei o quê na outra vida, não é da nossa alçada. Da nossa alçada é fazer o melhor. Se o sujeito é um mendigo que está ali sentado com problema e tudo mais, nós temos que ir lá ajudá-lo, porque nós nem sequer sabemos se ele é um parente nosso, e nós estamos tendo uma grande oportunidade de dar a mão a alguém que já nos deu a mão em outras vidas, e que naquele momento está passando por uma dificuldade. O nosso dever, o nosso trabalho é fazer o melhor possível, sem julgamento.
Daí o Senhor Jesus dizer, não julgais para não seres julgados. Não é uma questão de, como é que se diz, barata voa, no que diz respeito à questão da ética, da justiça. Não é isso. É a gente nós ficarmos fazendo elucubrações, sabe, para justificar a nossa omissão.